Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa 30 Minutos Com. Frequentemente designada como a doença dos velhos, o reumatismo não é um mal exclusivo da terceira idade. De facto, durante a fase de crescimento, a criança pode ser afetada com implicações bastante graves, como sejam a invalidez e a perda de visão. Segundo dados estatísticos, as doenças do foro reumático são anualmente responsáveis por muitas das baixas laborais, bem como por reformas antecipadas. A nível da juventude não se conhece bem o seu impacto, mas sabe-se que, seja qual for, as estruturas estatais de saúde não se encontram em condições de responder às necessidades. Dr. Pereira Martins, boa tarde, obrigado por ter acedido ao nosso convite. Sabendo-se da incidência bastante significativa já do reumatismo entre nós, porquê esta quase total incapacidade pública para responder às necessidades? Há razões que muitas vezes a razão não compreende. E esta é uma delas. O reumatismo não é uma doença, mas um conjunto muito vasto e extenso de doenças afetando todas as idades, não respeitando nem o status social, nem a profissão, nem o sexo. É uma das mais graves afecções, ou conjunto de afecções que existe, e para nós, como aliás para a maior parte dos países do mundo, constitui um problema médico-social, e talvez o mais grave de todos eles, paralelamente ao cancro, paralelamente às doenças mentais, às pneumopatias, quer dizer, às doenças do aparelho respiratório, que hoje não têm tanta gravidade, porque o problema da tuberculose está praticamente resolvido, e que tem uma projeção social, já não é um problema médico só, mas uma projeção social. Ora, as doenças reumáticas implicaram uma diferenciação no campo da medicina, a reumatologia, portanto, o conjunto de conhecimentos e de meios postos à disposição de determinados médicos qualificados para tratar estas doenças, curá-las se possível, minimizar os seus efeitos nas mais graves, e que é a reumatologia. A reumatologia nasceu já dentro deste século, como ramo diferenciado da medicina, em 1913, mas Portugal atrasou-se um pouco. Só em 1948 se cria uma instituição no país, a chamada Associação Portuguesa de Reumatologia, por iniciativa de dois bolseiros do governo português, o Dr. Manuel da Assunção Teixeira e o Dr. Olímpio Dias, que junto com outros colegas, o Dr. Cortês Pinto, o professor Flores, o professor Padesca, o Dr. Lima Faleiro, o Dr. Hipólito Alves, criaram essa associação, agregando médicos e não médicos, e encarando, portanto, as doenças reumáticas, não só no aspecto de tratamento, num aspecto de prevenção, portanto, de informação do público. Essa associação, em 1954, transformou-se mesmo no Instituto Português de Reumatologia, mas a coisa tem sido muito difícil. Passados quase 30 e tal anos, sim, quase tudo permanece na mesma. Não, é que, repare, criada a associação em 48, treinados os primeiros médicos no estrangeiro, uns dentro do Instituto, outros fora, os primeiros médicos portugueses não encontraram no meio hospitalar condições para se diferenciarem neste ramo. Tiveram que ir lá fora. Portanto, estes dois bolseiros que já citei, o Dr. Mendonça da Cruz, que fez a sua preparação nos Estados Unidos, o Dr. Costa e Silva, que a fez na Alemanha, o Dr. Neiva Vieira, que fez em França e na Inglaterra, o Dr. Almeida Dias em França. E, portanto, este conjunto inicial de médicos encontrou muitas dificuldades. E a primeira dificuldade é que os hospitais se cerraram à reumatologia. Isso hoje acontece ainda, Dr.? Ainda, e vai haver estas dificuldades todas. Portanto, a reumatologia só foi reconhecida como especialidade em 1977. Quer dizer, tendo o Instituto já uma projeção no estrangeiro, deu-se este facto paradoxal. Os médicos que praticavam o estudo e o tratamento destas doenças tinham status no estrangeiro, eram reconhecidos no estrangeiro, eram membros das ligas internacional e europeia, em Portugal não tinham diferenciação. E isso levou a que o conjunto de meios de que dispomos para tratamento destas doenças, apesar delas constituírem um flagelo, temos cerca de 1 milhão de doentes,
É isso que se torna incompreensível o problema com o impacto tão grande de doenças do foro reumatológico em Portugal. Como é que se compreende que essa diferenciação não tome corpo por forma a poder enfrentar a doença? É fácil de compreender. Somos um país que tem determinadas qualidades e determinados defeitos. E talvez das nossas qualidades negativas é que não gostamos de fazer a afirmação de que não sabemos ou não estamos aptos para. E se os lugares de chefia são dirigidos por pessoas que não reconhecem isso, há uma dificuldade. Quando as estruturas hospitalares, em 1950, ainda pensavam que o reumatismo, que era uma fatalidade que não interessava estudar, e compreende-se em parte, porque os meios de tratamento eram reduzidos, o grau de curabilidade era muito pequeno, portanto não interessou os meios médicos do país. E este grupo de médicos encontrou-se em certa medida segregado e teve anos de luta. Eu, por exemplo, em 1959 ou 60, fui chamado à Ordem dos Médicos da altura, advertido que estava a exercer a medicina irregularmente, porque tinha na minha tabuleta doença reumática, sendo eu, portanto, um médico do Instituto Português de Reumatologia. Portanto, veja as dificuldades. Nos hospitais não havia estruturas. A primeira estrutura diferenciada a nível hospitalar foi em 1959, uma consulta de reumatologia a título de entusiasmo do Dr. Luís Rego no Hospital de Santo António no Porto. Só em 1972 se criou um sector de reumatologia no Hospital Escolar de São João no Porto. E só em 1977 no Hospital de Santa Maria. Neste momento, o sector hospitalar do Estado dispõe ao todo de 20 camas, não totalmente dedicadas aos doentes reumáticos, mas preferenciais para eles, nos dois hospitais. E o Instituto Português de Reumatologia, que é uma instituição privada, dispõe de 24, quer dizer, dispomos ao todo de menos de 50 camas, para cerca de 1 milhão de doentes. 1 milhão de doentes que têm um peso social enorme. Quer dizer, cerca de 20% das baixas, e isto, repare, são dados muito antigos, porque torna-se difícil fazer levantamentos estatísticos não havendo serviços hospitalares e não havendo dados estatísticos de morbilidade, quer dizer, de doença. Mas os estudos feitos pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia em 1978, repare, há 10 anos, apontavam para 20% do total de baixas, 10 milhões de dias de trabalho perdidos. E o que representava em dinheiro, para a época, cerca de 4 milhões de contos de trabalho perdido e cerca de 2 a 3 milhões de contos de subsídios de doença. Se isso era há 10 anos, hoje sim, foi substancialmente mas não aumentado. É só isso, é que cerca de metade dos pedidos de reforma antecipada são por doença reumática. E aí outro problema grave. O número de médicos diferenciados é pequeno, muitos destes doentes são vistos por clínicos que não têm uma experiência profunda neste campo e talvez muitas dessas reformas antecipadas não sejam justas, mas que mesmo assim representa qualquer coisa, para essa época, de 6 milhões de contos. Doutor, portanto, só temos hoje 2 saídas para o problema: prevenir para não ter que remediar e formar mais médicos, obviamente, para poderem enfrentar de uma forma descentralizada todos os problemas e exigências da doença. Parece-me não haver outros caminhos. É essa a sua opinião também? É essa a luta que o grupo de médicos que se dedica a este campo da medicina tem vindo a manter. E por isso, em 1982, se criou a Liga Portuguesa contra o Reumatismo, pretendendo fazer neste campo o que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem feito no campo do cancro, mas encontra dificuldades, sabe? No meio médico ainda há quem pense que estas doenças não podem merecer grande cuidado porque não têm um grau de curabilidade elevado. E na população continua a pensar-se que isto é uma fatalidade ligada à idade. Então, é um erro. O cancro também não
enfim, na sua esmagadora maioria das formas de cancro, mas também não é curável. E, no entanto, a classe médica dedica-se. Mas o cancro impressiona porque mata. O cancro impressiona porque mata. E estas doenças não. Aleijam, deformam, incapacitam para a vida familiar, para a vida profissional, mas não matam. Repare que foi o que aconteceu há uma visão, quer dos artistas, quer dos escritores, completamente diferente em relação ao reumatismo e à tuberculose. A tuberculose criou figuras como a Mimi, entusiasmou os escritores do século passado e até deste século. O reumatismo é apresentado sempre como a caricatura, como o indivíduo impossibilitado e como o indivíduo já passado nos anos. E essa ideia feita ainda não foi destruída. Doutor, como é que é possível destruir essa ideia? É possível mostrando... Depende dos senhores, afinal, mostrar publicamente que o impacto da doença é suficientemente significativo para que as pessoas se preocupem. Depende de nós e depende de vós. Os meios de informação, e a televisão é o mais poderoso de todos os meios, não tem só que informar, tem que formar uma consciência, formar uma mentalidade. E só podemos destruir essa ideia feita quando provarmos que crianças tão pequenas são atingidas e mais gravemente atingidas. As formas mais graves das doenças reumáticas são aquelas que atingem na infância, na juventude ou então na primeira metade da idade adulta. Quando o público, através da imagem, se convencer que um dos seus filhos pode ser atingido e que é necessário criarmos meios para prevenir e termos meios suficientes para tratar, então nessa altura a luta será mais fácil. Mas não pode ser só nossa. Porque se não tivermos onde nos ouçam, não vale a pena pregar no deserto. É o doente que chega até nós que sabe que conta com um certo tratamento. Por exemplo, faz hoje parte do Conselho Diretivo da Liga Portuguesa contra o Reumatismo uma senhora doutora que eu comecei a tratar aos 9 anos de idade e que, apesar de uma doença gravíssima, é desenhadora e é licenciada em letras. Portanto, não impediu que ela seguisse a sua vida, apesar de ser uma doença extraordinariamente grave. E ela hoje luta para que os outros tenham condições ainda melhores do que as dela. Doutor, em termos do território nacional, é possível desenhar zonas onde o impacto da doença seja mais grave? Ou existe uniformemente no espaço português? Bom, eu disse-lhe há pouco que tornava-se difícil fazer levantamentos estatísticos, mas estas doenças não respeitam paralelos, não respeitam meridianos, não respeitam qualquer diferenciação, sexo, idade, etc. Vamos às causas então, talvez seja melhor para se perceber um pouco. Que tipo de causas é que podem originar o reumatismo ou as diversas vertentes da doença A maior parte destas doenças não se sabe a causa. Há um conjunto de fatores que podem determinar o aparecimento delas e outros fatores agravantes. Em algumas delas fatores alimentares, noutras o peso, porque qualquer pessoa compreende que se uma articulação, sobretudo o membro inferior, é atingida, um excesso de peso a agrava. Defeitos da coluna e defeitos do pé. A criança devia ser vigiada desde a primeira infância e sobretudo no período escolar para obstar a que no seu período de crescimento aparecessem alterações da coluna, como sejam, por exemplo, a nossa coluna não é completamente direita. Em alguns é muito torta, mas não é completamente direita, tem curvaturas. E essas curvaturas são suscetíveis ou de se atenuarem ou de se aumentarem, determinando alterações na nossa postura. Outras vezes, a criança, sobretudo no período escolar, que não seja aconselhada a manter uma posição correta, tem tendência a ter inclinações laterais da sua coluna, as escolioses. Isso, junto com os defeitos do pé, que existem em muito maior percentagem do que se pensa, são capazes de alterar
a posição do nosso corpo, motivando alterações da coluna que mais tarde irão dar fenómenos degenerativos, quer dizer, altera-se os ossos, as estruturas articulares alteram-se. Não é, como muita gente pensa, um envelhecimento. É uma alteração de desgaste. Outras vezes há fenómenos inflamatórios cuja causa não sabemos, para a qual um conjunto de fatores contribui, como sejam, por exemplo, as doenças inflamatórias, a artrite reumatoide, a espondiloartrite anquilosante, que deforma a pessoa e que hoje, se for cuidado a tempo, se evita. É o caso, por exemplo, da gota, que é uma doença velhíssima e que hoje o médico tem à sua disposição meios para obstar a ela, desde que o doente seja obediente e siga as normas médicas e que o médico tenha os conhecimentos neste ramo suficientes para orientar. Portanto, é possível diminuirmos as incidências. Quanto à distribuição, não é possível darmos-la, e até porque o país não dispõe de especialistas. Quer dizer, nós temos neste momento 45 reumatologistas para uma população de 10 milhões de habitantes, quando devíamos ter 100. E mesmo assim estão mal distribuídos. E estão mal distribuídos porque os hospitais não têm serviços, nem sequer consultas de reumatologia, e estão acantonados em Lisboa, no Porto e um em Coimbra. Isto para todo o país. Só daqui a 1 ou 2 anos os Açores terão um reumatologista, a Madeira terá outro. Portanto, é uma distribuição muito desigual. Então a população de reumáticos deste país terá que encarar o seu futuro de uma forma extremamente preocupante, face... A menos que se dê da parte dos poderes públicos e da parte da comunidade uma atitude de luta, mas com vontade firme de resolver o problema, o quadro não é de facto brilhante. Doutor, diga uma coisa que eu não estou, enfim, não estou a entender bem. Normalmente as especialidades para os médicos, para além naturalmente de uma predisposição natural, um gosto natural por um determinado tipo de campo da atuação da medicina, enfim, é naturalmente e compreensivelmente orientada também pela necessidade de capacidade económica, de poder desenvolver, enfim, projetos pessoais, etc. Num caso destes, parece-me extremamente evidente que a reumatologia, visto isto, faltando tantos médicos, seria, em princípio, uma especialidade suscetível de poder cumprir 2 objetivos de ordem pessoal para um futuro médico. Será que a própria classe médica não está sensibilizada para esse tipo de necessidades e para a possibilidade de campo aberto que tem de exercer a sua profissão? Ouça, a pergunta é um bocado ingrata, ou seja, a resposta à pergunta é um bocado ingrata. Sabe que nós temos um Serviço Nacional de Saúde. Os médicos mais jovens, fora de uma carreira, encontram uma certa dificuldade. E encontram porque isto são doenças muito dispendiosas. A medicação destas doenças, primeiro, porque se não é permanente, é pelo menos muito prolongada. São doenças que carecem de cuidados quase constantes. A população, ou porque não tem poder económico, ou porque se habituou a dispor de um Serviço Nacional de Saúde universal e gratuito, não pode prescindir dele. O que faria nesse aspecto não haver entusiasmo. Mas não é essa a razão. É que esta doença implica haver meios em que se possa internar um doente, porque as terapêuticas são tão agressivas, quer dizer, o conjunto de medicamentos usados são tão agressivos e as doenças exigem muitas vezes uma medicação tão cuidadosa que é necessário haver um internamento. Logo, não havendo nos hospitais sectores capazes de absorver esses médicos e levá-los a tratar, a clínica, a chamada clínica livre só, não permitiria ao médico a resolução dos problemas sem essa base. E daí não é uma falta de entusiasmo, é não haver a possibilidade de seguir o doente
em condições capazes. Doutor, tente-se a noção de que, enfim, o conhecimento das causas não está presente, digamos, ao nível dos conhecimentos dos médicos. A investigação aqui desempenhará certamente um papel extremamente importante. E tanto quanto julgo saber, nomeadamente o trabalho do Instituto Português de Reumatologia é extremamente prestigiado, mesmo em termos internacionais. Também o trabalho da investigação se desenvolve paralelamente às vossas preocupações de resolução dos problemas? Desenvolve-se, e neste momento podemos considerar que há 3 grupos dedicados à investigação. Portanto, o grupo universitário do Porto, tendo, portanto, como seu representante o professor Lopes Vaz e todo um conjunto de magníficos especialistas, o grupo de Santa Maria, que tem, portanto, como chefe da equipe o professor Viana Queiroz, e o conjunto de especialistas do Instituto Português de Reumatologia. Mas sabe que a investigação, seja em que campo for, quer na medicina, quer em qualquer técnica, quer mesmo no vosso campo, exige sempre grandes verbas. Claro. E essas verbas são reduzidas. Os serviços universitários, como sabe agora com uma certa institucionalização, têm verbas limitadas. O Instituto Português de Reumatologia é uma instituição pobre. É uma instituição que todos os anos tem que fazer um peditório. Portanto, isso limita a investigação. A investigação precisava de um mecenas que, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, a subsidiasse. Nos Estados Unidos, a Arthritis Foundation, que é idêntica àquilo que nós criamos em Portugal, a Liga Portuguesa contra o Reumatismo, e que consegue sensibilizar a opinião pública nos Estados Unidos, tem um orçamento que é uma porção de vezes o orçamento do Estado português. E sem déficit. Portanto, é equilibrado, é um orçamento mesmo. Repare o que isto não representa. E isso permite que a Arthritis Foundation tenha um papel a nível de todo o território americano para uma reabilitação do doente reumático. O doente reumático não precisa só de se lhe descobrir a doença. Precisa de ser tratado a tempo e corretamente. Mas depois ainda há uma outra coisa, é que ele precisa de ser reabilitado. E essa reabilitação implica, primeiro, uma reeducação, depois, uma reaprendizagem e depois um reemprego. Tudo coisas que não existem no nosso país. Portanto, o doente reumático, por exemplo, foi afetado da cintura para baixo, quer dizer, as suas ancas, os seus joelhos incapacitaram. Portanto, ele está incapaz para trabalho que o obriga a movimentar-se. Mas ele tem as mãos boas, tem os membros superiores bons e a cabeça está boa. Em qualquer país onde a coisa esteja estruturada, este homem ou mulher teria que fazer uma reeducação funcional até o limite possível, depois teria que fazer uma reaprendizagem para outro emprego, e essa reaprendizagem permitiria que ele tivesse um novo emprego. E assim a sua inserção a nível familiar e a nível social. Que em Portugal não se dá, porque qual é o destino destes doentes? Ou está apto para o seu trabalho, ou então se reforma. Normalmente é ficar em casa. Portanto, isso é outro aspecto, e é esse o grande mal, e por isso nós precisamos dos meios de informação, é que a Liga, ela pode distribuir, por exemplo, brochuras dizendo, olha, tome cautela, aconteceu isto, você começou com dores, então procure o seu médico, e esse médico o vai orientar e o vai encaminhar. Sim, senhor. Mas depois, qual é a capacidade de resposta que temos? A capacidade de resposta que temos são 3 núcleos no país, menos de 50 camas e 45 especialistas só. Portanto, precisamos de, paralelamente, sensibilizar a opinião pública, aconselhar o doente e os seus familiares do que devem fazer, sensibilizar as entidades públicas e privadas da indústria e do comércio e as entidades públicas do Estado para o problema. Portanto, tem que se criar serviços e consultas que, uma vez criados, entusiasmarão mais médicos e que permitirão que as pessoas, numa fase inicial das suas doenças, acorram a esses serviços e a esses especialistas, ou
então ao seu médico de família, que terá para onde os mandar, porque é esse o drama. Hoje toda a gente tem um médico de família. Simplesmente o médico de família, o que é que pergunta? Bom, mas para onde vou eu mandar este doente? Ele próprio não sabe. Não, ele muitas vezes sabe. Mas, por exemplo, se nos lembrarmos que a espera, quer no Instituto de Reumatologia, quer em Santa Maria, quer em São João, quer mesmo na consulta que o Instituto tem em Coimbra, é de centenas de pessoas, ele fica aflito. Por outro lado, no curso de medicina não há, a título obrigatório, lições de reumatologia. Os hospitais, porque não têm serviços, tirando São João e Santa Maria, não dão formação reumatológica. Portanto, o médico de família está mal armado, tem toda a sua vontade, tem toda a sua formação médica, mas neste campo nem sempre está apto a resolver determinados problemas. Precisaria de um apoio do especialista, porque para isso é que existem os especialistas. É para dar apoio ao clínico. Perante esse quadro que me parece estar a fazer de uma forma perfeitamente realista, uma última pergunta: que expectativas é que podem ter os doentes reumáticos em Portugal? Parodiando uma pessoa que está hoje muito em voga na nossa terra, e tudo vale a pena se a alma não é pequena. Portanto, nós só teremos que dizer ao doente reumático, continuaremos a lutar por ele, continuaremos a esperar o vosso apoio. O jornalista é importante, volto a frisar, importantíssimo, para que se crie no país e nas entidades do Estado e privadas a noção de que é preciso tratar estes doentes, que é preciso recuperá-los, que deixamos essa coisa de deficientes. Isso é uma coisa desagradável. Todos nós somos um pouco deficientes, todos nós somos capazes, desde que o queiramos. Estes doentes são incapazes? Não são. Eles têm uma capacidade reduzida, é certo, em certos aspectos, mas que permite que a sociedade os aproveite e que eles não se considerem como inúteis, ou então que não criem uma mentalidade, como está a aparecer no nosso país, de que, porque tem reumatismo, já está inapto. Isso não pode ser. Portanto, esta é a noção que temos que ter. Todos, em conjunto, devemos combater estas doenças, preveni-las, tratá-las a tempo, e todos nós, não são só os médicos que tratam. Se a pessoa houve outra queixa, isso não vale a pena você tratar, isso não tem cura, isso é reumatismo, olhe, vá andando que eu também ando. Esta atitude negativista é que não serve. É preciso termos a noção de que a pessoa tem queixas, deve procurar o seu médico, esse deve ter atrás dele, na sua retaguarda, serviços e especialistas capazes de colaborarem com ele na recuperação dessa pessoa, na sua reinserção, na família, na escola, na profissão e na sociedade. E ao mesmo tempo sensibilizar as instituições? Sensibilizar as instituições, acho que sim. Acho que sim, nós todos os dias trazemos exemplos do que se faz lá fora. É o caso, por exemplo, da Fundação Ford. É o caso do Grupo Rockefeller, que, por exemplo, mantém no Special Surgery de Nova York permanentemente uma cama. Aquela cama é sempre ocupada por um doente reumático cujas despesas, desde a entrada até à saída, são cobertas pela Fundação. E o meu colega Mendonça da Cruz, quando esteve lá a trabalhar, um dia perguntou ao Frei Vera, que era o diretor do serviço, mas ouça uma coisa, este homem está aqui há tanto tempo, isto custa imenso. Dizer, não, mas sabe, isto a nação americana vai recuperar, porque quando o fulano saírem, o que ele vai produzir e o que ele vai pagar de impostos dá perfeitamente para a recuperação. É essa a ideia que temos que ter. O ótimo é inimigo do bom, esperemos conseguir o razoável apenas entre nós. É o apelo da Liga. Obrigado pela sua presença neste programa. E assim terminamos mais uma edição do 30 Minutos Com. Voltamos como habitualmente depois da manhã. Até lá, o nosso abraço. Obrigado por estar connosco e até depois da manhã, se Deus quiser. Boa tarde.